Então, um bom dia aí para todo mundo. Sempre essa oportunidade que o Senhor nos concede para podermos refletir sobre a sua palavra e nutrirmos o nosso coração, nutrirmos a nossa esperança e termos força também para sermos testemunhas da sua ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 7b ao versículo 15. Continuando esta conversa, de Jesus com Nicodemos. Então, vemos uma palavra de Jesus de revelação, sobre o batismo, sobre a vida nova. E mais uma vez Jesus insiste: vós deveis nascer do alto. Essa expressão que muitas vezes nós escutamos: nascer do alto, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Isto é, Jesus está usando uma linguagem onde entra uma comparação para que facilite a compreensão para Nicodemos. Isto é, Jesus fala numa linguagem humana das coisas que não são humanas, que transcendem a esfera humana, porque são as coisas de Deus, por isso que se diz nascer do alto. Mas, mesmo assim, Nicodemos não entende. Jesus, diante dessa dificuldade de Nicodemos, como é que isso pode acontecer? Por quê? Porque Nicodemos pensava que o nascer de novo significava entrar no ventre da mãe e nascer. Ou seja, a compreensão de Nicodemos ainda é meramente humana. Claro, ele tem os parâmetros possíveis para a sua compreensão, mas é preciso abrir-se numa atitude de fé. Então, a fé torna-se essa luz que faz enxergar o que a razão simplesmente por si não consegue. Então, a fé que ilumina a razão e a razão que também dá os passos da compreensão dos conteúdos da fé. E, portanto, aqui, diante dessa palavra de Jesus, a incompreensão de Nicodemos, como é que isso pode acontecer? Mas claro que essa incompreensão, ela também permanece muitas vezes nos nossos corações. Então, como é possível esta vida em plenitude? Como é possível esta vida nova que nos vem gratuitamente como dom do ressuscitado? É algo que nós não conseguimos compreender, nem muito menos conseguimos explicar. Mas nós conseguimos e devemos acolher. E quando acolhemos essa vida nova, então, de fato, nós usufruímos desta participação na vitória de Cristo, na participação da sua ressurreição. Aqui Jesus também faz uma comparação, uma metáfora, o Espírito Santo como o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Então, o que é que nós poderíamos compreender dessas palavras de Jesus? A ação do Espírito em nós não conseguimos explicar, porém nós não podemos negar esta ação do Espírito Santo em nós. E aí a comparação ela é muito ilustrativa, porque, por exemplo, se nós percebermos uma planta que está se movendo, os galhos estão balançando, nós não temos dificuldade nenhuma de perceber e de afirmar que o vento está soprando naquela planta. Porém, ninguém vê o vento, mas vê os efeitos da presença do vento. Então, ninguém vê o Espírito Santo, mas é possível perceber os sinais da sua presença, é possível perceber os efeitos da sua presença atuante. E esses efeitos, essas manifestações do Espírito, elas estão presentes em toda a história da igreja. Então, basta pensar
que aquele grupo, né, de discípulos, poderíamos assim dizer, medrosos, covardes, trancados numa casa, depois da presença do Espírito Santo, né, Jesus que entra ali onde eles estão, sopra sobre eles e diz, recebeu o Espírito Santo. E logo em seguida, né, dias depois, nós vamos encontrar, por exemplo, Pedro e também os outros discípulos nas praças de Jerusalém, fazendo aqueles discursos tão corajosos, não, tão destemidos, né, denunciando, né, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo, e disto nós somos testemunhas. Então, como é possível pensar que aquele grupo de medrosos, aquele grupo de covardes, podemos assim dizer, agora é o mesmo que está proclamando sem medo, né, sem temor e até mesmo arriscando a vida, né, porque, naturalmente, com essas proclamações, com esse testemunho, aquilo que até então eles tinham medo que acontecesse, porque se diz na narração de São João que eles estavam trancados em casa por medo dos judeus. O que significa este medo? O medo era que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus, ou seja, a morte. Então agora, depois que receberam o Espírito Santo, que foram revestidos da força do alto, deste vento que sopra onde quer, e portanto os efeitos, né, dessa presença do Espírito Santo são perceptíveis, né? Podemos assim dizer, o invisível se torna visível. Mas algo fundamental que Jesus diz aqui não é apenas, né, que a presença do Espírito, né, dá a força, dá o impulso, né, para vencer até mesmo situações ameaçadoras. Mas é preciso que haja a adesão a Ele, né, que se acredite nele, porque Ele é o que revela Deus. Então, Jesus é o Filho eterno do Pai, o Verbo encarnado, aquele que nos ajuda a conhecer a Deus. E aí por isso que Jesus diz que o ponto fundamental, diríamos, né, o ponto principal para que de fato nós acolhamos esta vida nova é reconhecer a sua entrega, né? É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, de novo, nós não podemos jamais colocar à parte, né, colocar na margem a cruz de Cristo, mesmo proclamando a sua ressurreição. Então, esquecer das marcas do crucificado pode criar em nós uma confusão no reconhecimento do ressuscitado. É muito interessante aquela atitude de Tomé, quando ele disse: se eu não vi as marcas dos pregos, se eu não colocar a minha mão, não acreditarei. O que é que Tomé estava dizendo com isso? Estava dizendo que se o ressuscitado que os discípulos viram não for o mesmo crucificado, ele não pode entender e não pode acreditar. Então, Tomé exigia de forma muito lúcida, né, essa íntima relação que existe entre o que ressuscitou com aquele que morreu. Não são duas realidades, mas um único Senhor. E, portanto, quando Jesus afirma que é preciso que o Filho do Homem seja levantado, está justamente falando da sua cruz. É o crucificado, né, que revela, né, essa vida nova que nos é dada. Por isso que do seu lado sai sangue e sai água, que são os símbolos do batismo e da Eucaristia, e que nesses dias nós vamos refletir. Estamos refletindo sobre o batismo e sobre a Eucaristia, os pilares da comunidade dos discípulos do ressuscitado. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.